Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. No Brasil, cerca de 3.000 pessoas se suicidam por ano. E no mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio. Você sabia que o atendimento de urgência relacionado à tentativa de suicídio aumentou durante a pandemia? O estresse causado em situações como essa eleva a pressão arterial e dificulta as nossas funções mentais, resultando em preocupações e alterações imunológicas. A soma de todas essas reações acontecendo ao mesmo tempo reforçam distúrbios de humor, ansiedade e angústia. A solidão e as perdas, sejam elas de entes queridos, de trabalho ou da liberdade, também agravam os problemas de saúde mental. Você sabia que as 3 principais causas do suicídio são o desespero, o desamparo e a desesperança? Fique atento aos sinais de alerta. Estudos apontam que as pessoas com pensamentos suicidas costumam apresentar 3 sinais típicos. Elas se sentem fracassadas, sentem desesperança em relação ao seu futuro e se sentem presas em suas vidas. Para diminuir o estresse do cenário atual de pandemia, mantenha-se conectado com os amigos e os familiares. Busque uma alimentação saudável, pratique atividades físicas e meditação. Crie momentos de lazer com atividades criativas como pinturas, música e dança. Sua dor não é frescura. 90% dos suicídios podem ser prevenidos. Procure ajuda do seu médico caso sinta sinais depressivos. Conte também com o apoio emocional e de prevenção ao suicídio do CVV, uma central de atendimento voluntária e gratuita para todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone, e-mail e chat, 24 horas, todos os dias. Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs. Vamos falar de vida. E daqui a pouco você vai entender o porquê desse vídeo. Antes da mensagem. E por falar em vida, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, acompanhar a leitura em Filipenses, capítulo 1. Versos de número 20 ao 30. Enquanto você liga a sua Bíblia, enquanto você abre a sua Bíblia, eu queria orar mais uma vez com você e por você. Deus, revele a tua vontade, a tua graça e o teu amor nessa noite. Como o Senhor é dolorido no nosso coração, ouvir um relato como desse vídeo de tantas pessoas que, no momento de sofrimento, tentam contra a sua própria vida. Por isso, Pai, nos mostre, nos ensine como ajudar essas pessoas a cada momento. E caso alguém, ó Deus, que nos ouve hoje, tem esse sentimento de morte sobre si, que o Senhor o visite nesse momento. Assim que eu oro e assim que eu peço em nome de Jesus. Amém e amém. Filipenses capítulo 1, verso de 20 a 30 diz: aguardo ansiosamente e espero em que nada serei envergonhado. Pelo contrário,
com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, que pela vida, quer pela morte. Por mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé. Verso 26, a fim de que pela minha esperança, pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Não importa o que aconteça, exerçam a cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é um sinal de destruição, mas para vocês de salvação. E isto da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio não de apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que viram enfrentar e agora ainda enfrentam. Que o Senhor aplique na sua e na minha vida a palavra dEle. Dia 10 de setembro é o dia, ou foi, o dia que mundialmente se reserva para prevenção e combate ao suicídio. Mês de setembro, como chamado, mês de setembro amarelo, e se separa nessas cores, agora mês de outubro, setembro rosa, em combate ao câncer, principalmente câncer de mama, novembro, setembro azul, o combate ao câncer de próstata, e setembro amarelo, o combate ao suicídio. Eu, quando tive meu primeiro contato com o tema suicídio, foi no ano de 2000, eu estava no 3º ano da faculdade de teologia, e nós estávamos chegando na igreja, se não me falha a memória, era um culto de quarta-feira, culto de oração, e um movimento diferente na porta da igreja, um movimento diferente naquele horário, carro de polícia, a vizinha dos fundos da igreja chorava muito, e eu perguntei para o pastor o que tinha acontecido, e ele disse que a vizinha havia chegado em casa e encontrado o marido enforcado. Ninguém entendeu nada, era um homem que particularmente conversava com todo mundo, sempre sorridente, e ela disse que naquele dia ele levantou, deu um beijo nela e disse adeus, e que eles não mais se viriam, e ela deu uma bronca nele, ela contando ali aos choros, deu uma bronca nele, que é isso que você está falando, e à noite, ali perto do horário de iniciar o culto, quando ela chega em casa, ela encontra o marido morto. Foi meu primeiro contato com o tema suicídio, isso no ano de 2000, já foram 20 anos. 20 anos. Bom, suicídio, que é a junção de duas palavras no latim, que vem sui, si mesmo, e uma outra palavra que é até difícil de pronunciar, que é kaideres, ação de matar. Então, suicídio é a ação de matar a si mesmo. É um ato voluntário de tirar a própria vida. E o suicídio, ou suicida,
normalmente passa pelos 4Ds. O vídeo ali falou de 3Ds, mas eu achei um quarto D, que é a depressão, o desespero, a desesperança e o desamparo. Não significa que se alguém estiver vivendo um dos quatro, ou dois dos quatro, não significa que é um suicida, mas você vai encontrar esses 4Ds em pessoas que estão com esse sentimento suicida. Depressão, que ainda, infelizmente, na cabeça de algumas pessoas, é chamada de frescura, falta de trabalho, enfim, falta de conhecimento, na verdade, de quem fala essas coisas. E a gente está vivendo um tempo que a depressão tem sido um prato colocado sobre a mesa de muitas pessoas, esse tempo de crise, esse tempo de pandemia, o desespero que afeta as pessoas, que toma o coração das pessoas, falta de esperança, desesperança, não saber como vai ser o seu futuro, saber que perdeu de repente um emprego, e não sabe se vai conseguir um outro emprego, e por fim, logicamente, tais pessoas vão se sentir desamparadas. Esses sentimentos acometem as pessoas que sentem, têm um desejo de tirar a própria vida. O suicídio não afeta somente a pessoa que tira ou tenta tirar a sua própria vida, mas afeta as pessoas. E estudiosos vão dizer, pesquisadores vão dizer que o suicídio afeta no mínimo 4 pessoas, além do suicida. Como você viu no vídeo, a cada 40 segundos uma pessoa no mundo tenta contra a própria vida. E talvez você ouça um fato desse e pense, mas se todo mundo a cada 40 segundos tira a vida, então já não existiria mais ninguém. Mas a gente precisa entender que suicídio não é somente o ato de morrer, mas o suicídio é a própria tentativa. Então quem já tentou é um suicida. E existem pessoas que tentam mais de uma vez, de tão grande que é o desamparo, tão grande que é o desespero, tão grande que é a dor que essa pessoa sente no seu coração, sente no seu peito. Obrigado, meu irmão. De tal forma que ela vai tentando cada vez mais tirar a sua própria vida. No Brasil, a cada 45 minutos, uma pessoa tenta contra a própria vida. Ou seja, do momento em que começou esse culto, daqui a 15 minutos alguém tentará contra a própria vida no Brasil. Nós estamos aí com 35 minutos de culto, então melhor, vou consertar a matemática, daqui a 10 minutos alguém tentará contra a própria vida, em média. Isso são os dados que nós temos acesso, os dados que foram registrados. E há suicídios que, na verdade, tentativas de suicídio que, na verdade, ao meu ver, são mais assassinatos do que suicídio. E explico. Tamanha é a pressão de uma sociedade, tamanha é a pressão econômica. Quantas pessoas, por exemplo, em 2008, aquela crise econômica que atingiu o mundo, não tiraram a própria vida porque perderam seus bens, perderam seu sustento. E aí vem uma dúvida, isso é suicídio ou é assassinato? Pastor, foi o cara que tentou contra a própria vida, sim, mas porque por trás desse suicídio houve uma pressão de uma economia ou de uma sociedade, traumas que levam esses sujeitos a tirarem a própria vida. E aí muitas pessoas, e eu espero que aqui na IBG eu nunca ouça esse tipo de coisa, porque se eu ouvir um dia a gente vai ter que ter uma conversa, e o legal é que a IBG não tem gabinete, então eu converso em qualquer lugar aqui, que as pessoas falam assim, os suicidas se matam porque não tem Deus. Irmão, isso dói lá no fígado. Isso dói no fígado.
E ouça esses dados. De dezembro de 2018 a janeiro de 2019, ou melhor, de janeiro de 2018, uma família linda, uma igreja abençoada, grande, fazendo uma diferença enorme na comunidade, tirou a própria vida. Será que era falta de Deus? Falta de fé? Ou será que ele estava vivendo um desamparo? Estava vivendo uma dor? Estava vivendo aqueles 4 Ds que eu citei e ninguém notou? Porque muitas vezes quem vai viver nessas situações na sua vida não tem nem para quem contar, porque a negação da sociedade sobre o tema é um tabu até dentro mesmo da igreja. As pessoas acabam se recolhendo e sofrendo sozinhas. Queridos, isso não pode mais acontecer. A gente tem que ter um espaço aberto para conversar sobre as nossas dores, sobre os nossos sofrimentos, para que isso não venha a continuar acontecendo. Não é falta de fé, não é falta de Deus, não é falta de vergonha na cara, como a gente fica escutando. Às vezes é falta de muitas outras coisas. Eu vou tratar aqui sobre algumas coisas que pode fazer falta. Mas eu queria deixar aí para você, caso você esteja vivendo isso, caso você conheça pessoas que possam estar vivendo isso, o número 188, passou ali no videozinho, que é do CVV, Centro de Valorização da Vida. Esse número é nacional, é 24 horas, e você pode estar entrando em contato com pessoas assim, que estão ali dispostas a te ouvir. E lógico, caso você queira também, mande uma mensagem para nós aí, no Facebook, no YouTube, acho que agora já está no Instagram também, né, o João Vitor? Mande lá também no Instagram, que a gente tenta entrar em contato com você. E por que eu trouxe essa provocação sobre suicídio? Será que o apóstolo Paulo estava pensando em se matar quando ele escreveu esse texto? Ele fala de vida, ele fala de morte. Ele fala que preferiria morrer e estar com o Senhor, mas sobre ele pesa o desejo de estar com os irmãos de Filipos. Será que está no coração dele esse sentimento? Não. Mas eu quis trazer essa provocação porque esse texto fala sobre vida. E eu vou dizer algo para você, querido: viver é muito bom. Ainda que a vida traga esse peso, traga as suas dificuldades, mas viver é bom. Sabe? Conviver com pessoas é muito bom. E às vezes a gente vai tendo esses desejos de não ver gente, de não estar com gente, porque tem algo errado, tem algo que precisa ser consertado. E o apóstolo Paulo, ele nos ensina aí como que a gente suporta o peso que a vida traz, porque ela é boa, a vida traz felicidade. Esse é o tema dessa série de mensagens na carta de Filipenses, que é a felicidade para os tempos de hoje. E como que o apóstolo Paulo suportou as dores que ele estava passando pela vida. Lembrando, o apóstolo Paulo está preso quando escreve a carta aos Filipenses. É uma carta que nós denominamos, conhecemos como carta da felicidade, ou carta da alegria, mas ele está preso. E ele escreve uma carta sobre felicidade, ele escreve uma carta falando sobre vida, preso. E como que ele consegue? Primeira coisa que o apóstolo Paulo ensina para nós é que ele tinha apoio dos amigos. Olha o verso 25. Estamos em Filipenses 1. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé. Ele via a igreja de Filipos como uma igreja de amigos, e ele tinha amigos, como o jovem pastor Timóteo, o médico Lucas, que escreveu as cartas de Lucas, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Ele tinha Epafrodito como grande amigo, Silas, Barnabé, os apóstolos de modo geral, mas ele via a igreja de Filipos como uma igreja amiga. Ele tinha amigos. A gente precisa perceber essa amizade do apóstolo Paulo com essa igreja. Ele tinha amigos que oravam por ele. E, queridos, não há nada melhor
para você e para mim, que é saber que nós temos pessoas que oram por nós. Pensar que os meus amigos estão orando por mim. E nessa oração dos meus amigos, eles estão comigo. Porque ainda que nós não somos onipresentes, né, oniscientes, eu não sei o que está acontecendo agora na sua casa. Eu não estou aí. Não fisicamente, né? Eu estou aí através da sua TV, do seu celular, do seu computador. Mas eu não sei o que está acontecendo aí. Mas quando eu oro por um amigo e quando esse amigo ora por mim, Deus está lá. E aí eu posso participar disso através da oração, ainda não estando lá, mas Deus está lá. E o apóstolo Paulo tinha plena certeza disso, que aquela igreja orava por ele, que seus amigos oravam por ele, que sofriam junto com ele. Irmãos, isso é tão sério, que a gente consegue viver isso em vários momentos da nossa caminhada cristã. Vou dar um exemplo, nós já oramos há pouco, agradecendo, mas como tem sido sofrível no nosso coração saber a situação do pastor Paulo Real. Nós não estamos com ele lá no hospital. Nós não estamos vivendo, por exemplo, o que a família está vivendo, mas no nosso coração isso corta. Mas a gente ora e sabe que Deus está lá cuidando dele. E nesse momento que eu oro, Deus também manda o seu consolo para a minha vida, consolo no meu coração. O apóstolo Paulo sabia disso, por isso ele nunca desistiu da vida. Por isso ele nunca disse para Deus, chega, não quero mais. Porque quando a gente perde a perspectiva de ter os amigos próximos, a gente começa a pensar que estamos realmente desamparados. Sabe quem que me lembra isso? O profeta Elias. O profeta Elias, lá em 1 Reis, capítulo 18, capítulo 19, conta a história dele, que ele venceu 850 profetas de Baal e de Azera. Ele, num culto a Deus ali, ele envergonhou aqueles falsos mestres, aqueles falsos deuses. Foi um culto que realmente desceu fogo. Aquele culto onde a música mexeu, a mensagem estremeceu. E se fosse a gente pensar hoje, seria uma multidão assistindo e gente se convertendo. Pensou num culto assim? E ele ali, não ele vence, mas quem vence é o Senhor. Mas você vai caminhando nos textos 18 e 19 de 1 Reis, daqui a pouco você encontra o profeta Elias se sentindo desamparado, cansado, depressivo. Se afasta de todo mundo, porque a Jezabel começa a ameaçar a vida dele. O cara vence 850 profetas de Baal e de Azera, e agora com medo da rainha. Possivelmente o cansaço lhe veio. E ele vai para um monte, ele vai para uma caverna, Deus se encontra com ele. Deus não vai dar bronca nele, Deus não vai chamar a atenção dele, Deus vai alimentá-lo, vai dar água para ele, vai cuidar dele. E ele pergunta depois, o que você está fazendo aqui, Elias? E Elias diz, olha, eu estou cansado, não está dando mais, e já não tem mais ninguém, eu estou sozinho. E aí Deus fala o seguinte para Elias, Elias, você está sozinho, tem 7.000 que ainda não se dobraram aos pés de Baal, 7.000 que me adoram, você não está sozinho. Não sei se deu para você entender, mas quando a gente começa a perder a esperança, quando a gente começa a perder a perspectiva, quando a gente começa a ter um peso da vida sobre nós, a gente se afasta dos amigos. E a gente começa a achar que os amigos estão nos julgando. A gente começa a achar que os amigos já não querem mais nada conosco. E a gente se acha sozinho. E às vezes esses amigos até que a gente acha que se afastou de nós, ele liga, ele nos visita e a gente trata mal. Porque o peso da dor é tão grande
Mas o que ajudou o apóstolo Paulo foram os amigos que oravam, que estavam com ele. Por isso, querido, querida, se você tem sentido assim, se aproxime dos amigos, mas lógico, não deixe de procurar, procure profissionais, procure os psicólogos, procure os psiquiatras, procure ajuda, mas não desista de viver. Não desista dos seus amigos, das suas amigas. Talvez você, nesse momento, poderia pegar o telefone e ligar para alguém, no final do culto mandar uma mensagem para alguém. Convido você a mandar o link desse culto para alguém, porque talvez essa pessoa precise ouvir algo do Senhor. E aí, pensando, quando a gente se aproxima dos amigos, os amigos se aproximam da gente, a gente começa a ser desafiado a ter uma mudança de perspectiva de vida. O verso 21 diz assim: porque para mim viver é Cristo, e o morrer é lucro. É lógico que a gente precisa entender primeiro o que o apóstolo Paulo está dizendo, que ele está dizendo, olha, enquanto eu vivo trabalhando para Cristo, eu vivo para Cristo, eu me esforço para poder transmitir a Cristo. Se você ler os versos acima do verso 20, nós lemos hoje do 20 ao 30, mas para cima, o apóstolo Paulo vai dizer que ele aproveitava todas as oportunidades para falar de Cristo. Acredita-se que a cada soldado que era amarrado, porque essa prisão, ainda que domiciliar de Paulo, naquele tempo não tinha a tornozeleira, então a tornozeleira do apóstolo Paulo era um soldado amarrado a ele. E a cada momento do dia eram trocados esses soldados. A cada soldado que ia para o lado de Paulo amarrado, ele pregava o evangelho. Os caras, querendo ou não, eles iam ouvir o evangelho da parte do apóstolo Paulo. Então isso que quer dizer, para mim, viver é Cristo. É um desafio para você e para mim, que é anunciar a Cristo em todo e qualquer momento. Ele vai dizer, olha, e para mim também o morrer é lucro. Porque a partir do momento que eu morrer, eu não vou mais ter esse sofrimento dessa vida. E o melhor, eu vou estar com Cristo. Eu vou para a eternidade. Mas aí você percebe aí no decorrer do texto que lemos que tem um conflito dentro do apóstolo Paulo. Que ainda que o morrer é lucro, ele não está com pressa de ir. Ele está dizendo, olha, eu ainda quero ficar aqui. Mas esse versículo 21 também relata uma grande mudança de perspectiva de vida do apóstolo Paulo. Porque lá no capítulo 9, enquanto ele ainda se chamava Saulo de Tarso, ele era o perseguidor dos cristãos. Ele era aquele que ia atrás para matar, para prender os cristãos. Participou da morte de Estevão. E agora ele não é mais o perseguidor, mas ele é o perseguido e preso por causa de Cristo. Esse verso 21 mostra completamente a mudança na vida do apóstolo Paulo. O que isso traz para nós com relação à vida? É que em alguns momentos também nós precisamos mudar as nossas perspectivas, mudar a nossa forma de viver, mudar algumas decisões que nós estamos ali batendo e achando que está certo, mas precisava mudar um pouco. No verso 20, ele usa um termo chamado, que é esperança, e esse termo, esperança, quando o apóstolo Paulo usa aí, traz a ideia de um olhar persistente, fixo em objeto desejado. Então, no verso 20 e 21, o apóstolo Paulo diz que ele está olhando fixo para um objeto desejado. Esse objeto desejado é a vida eterna. Esse objeto desejado é o Senhor Jesus. E ele diz, olha, eu estou assim porque minha vida foi transformada. Ele já era de Deus antes da conversão dele em Atos 9. Cristo somente, ao encontrar-se com ele, trouxe a perspectiva certa da sua conversão. Queridos, guarde uma coisa, na nossa vida, se a gente não tiver um sentido de vida,
se nós não tivermos algo que nos motive de verdade, a gente vai ficar patinando na vida. E aí nesse patinar a gente gasta dinheiro, a gente gasta a vida, e quando chega lá na frente, daqui a alguns anos, para alguns mais, outros menos, a gente vai olhar para trás e falar, eu investi minha vida e perdi. E a gente precisa entender que chega uma hora que a gente tem que mudar o rumo da vida para algumas coisas. E uma das melhores mudanças de rumo para a nossa vida é Cristo, que nos direciona através do Evangelho e da palavra dele. Já falei aqui na igreja sobre o psicólogo chamado Viktor Frankl, que foi preso nos campos de concentração nazista, e no livro dele ele tem 2 relatos, um é sobre ele, diz o que motivou a vida dele, motivou viver ali, era justamente ter um sentido de vida, e o sentido de vida dele era sair dali, continuar escrevendo um projeto que ele tinha, no dia que foi preso, encontrar a família dele, que infelizmente ele não encontrou quando saiu, mas ele tinha uma esperança de que ia sair dali. E um dia ele conversando com 2 colegas de cela, de prisão, e esses colegas, ele pegou uma conversa dizendo que naquela noite eles iriam tirar as suas vidas, pois não suportavam mais a pressão do campo que estavam presos ali. E Franklin diz que ao ouvir isso, chamou-os para conversar e perguntou, por que vocês querem se matar? E a resposta deles foi, porque a gente perdeu. A vida não faz mais sentido para nós. A vida não tem sentido mais para a gente aqui. E ele fez um desafio para eles. Falou, por que vocês não dão sentido para a vida de vocês? Comece a dar sentido para a vida. Sentido ao sair daqui. Dá sentido em cada momento que vocês vão cavar, porque eles eram no lugar que o Viktor Frankl estavam. Eles cavavam para colocar tubulações de gás. Então eles cavavam com um frio enorme, aonde os dedos dos pés começavam a necrosar por causa do frio. Mas ele tinha uma esperança que iria sair dali. Ele deu um novo sentido para a vida dele, ainda ali preso. Já dizem que quando nós chegamos no fundo do poço, não sei se você já ouviu isso, mas que você está no fundo do poço é o melhor lugar para você estar. Estranho isso, né? Imagine, André, alguém chega para você e fala, o melhor lugar para você estar é no fundo do poço. Por quê? No fundo do poço, qual é o único lugar que você tem para olhar? Para cima. E aí a gente lembra do salmista, olhe para os montes, de onde me virá o socorro? Querido, se você está se sentindo agora no fundo de um poço, eu convido você a dar uma nova perspectiva para a sua vida. Olhe para cima, olhe para o céu. Olhe para onde Deus está. E Deus está olhando para você nesse momento. Deus está nesse momento, junto com você. Ele sabe dos seus sofrimentos. Ele sabe do que você está passando. Ele sabe que isso vai passar. Então é momento de você olhar para Ele, pedir direção a Ele, olhar para as pessoas ao seu lado, como eu disse, pedir ajuda. E aí começa um novo movimento na sua vida e na minha, que é um sentimento de pertença. Um sentimento de se pertencer a algum momento, em algum lugar, a algum movimento, a pessoas. Filipenses capítulo 1, verso 27 a 30, o apóstolo Paulo dá um conselho à igreja de Filipos, que vai dizer assim, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça o seu respeito e em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem
de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas vocês de salvação. Isto da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e agora houve que ainda enfrento. O apóstolo Paulo dá um conselho que é muito, mas muito atual para os nossos dias. Ele está dizendo, olha vocês, porque Filipos é uma colônia romana, que se orgulhava de ser uma colônia romana. Eles realmente se achavam romanos, cópias de Roma, uma mini Roma. E Roma também tinha dado privilégios para Filipos por causa disso. Havia ali o culto ao imperador. Então era uma Rominha, Filipos. E aí ele vai dizer, olha, vocês continuam cidadãos, vocês são filipenses, mas lembre-se a quem vocês estão servindo. E nesse lembrar quem vocês estão servindo, sirva a Cristo de forma exemplar, de forma honesta, para que o nome de vocês e o de Cristo não seja corrompido. Ele dá aí até um exemplo, lutando unânimes pela fé evangélica, pela fé cristã, pela fé em Cristo. E ele vai dizer, olha, ainda que tenham opositores contra vocês, não desistam. Porque para eles isso é destruição. Por quê? Você não adorar ao imperador, não adorar aos deuses daquela região, poderia ser sua sentença de morte. Então ele diz, ainda que para eles o que vocês estão fazendo é um ato de destruição, de morte, mas não é. Isso é um privilégio, porque vocês estão adorando ao Senhor. Então ele dá um alerta para a igreja de Filipenses, serve para nós hoje, que nós como cidadãos brasileiros, mas devemos adorar e amar ao Senhor. Eu não estou dizendo de religião, eu estou falando de fé. O testemunho que você precisa dar amanhã, na segunda-feira, na sua residência, com os seus familiares, no seu trabalho, é o mesmo testemunho que você dá no domingo, na hora do culto. Não pode mudar. Por isso eu destaco aí essa palavra cidadania. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, olha, vocês são discípulos e vocês pertencem também à família de Cristo. E aí vem esse movimento do pertencer. O apóstolo Paulo sentiu fortalecido porque ele tinha amigos, porque ele teve uma perspectiva de vida mudada e porque ele pertencia à família de Deus. Irmãos, pertencer à família de Deus é ter a certeza de que teremos pessoas que cuidam de nós, que traz sentido para as nossas vidas, porque se a igreja não traz esse sentido, a gente precisa rever o que é a igreja. Se a igreja não cuida dos seus, a gente precisa começar a rever o que é a igreja. Não vamos ser 100% nesse cuidado, lógico, porque estamos melhorando, estamos em construção. E construção, quando eu digo, não estou falando da salinha, estou falando de construção nossa, como seres, como pessoas. E a gente vai melhorando isso. E por isso ele usa um outro termo que eu destaco aí nesses versos que lemos, que é a palavra unânimes. Ele fala lutando unânimes. E o que isso traz para esse sentido da nossa vida? Essa palavra que ele usa de unânimes, de unanimidade, traz um sentido de como se fosse um jogo em equipe. Imagine o futebol. O brasileiro gosta de futebol. Jogo de equipe. Todos ali estão lutando para o mesmo resultado, querem ganhar. Não é isso? Imagine lá, João, Corinthians jogando lá e os caras jogando aí, eu vou jogar pensando em perder. Não, aí não, né? Se pensar em ganhar, perde não, né, João? Mas todo jogador vai pensar, vou jogar para ganhar, e os caras vão lutar, eles vão brigar por isso. E eles vão cuidar do seu companheiro, principalmente aquele que estiver com a bola, né? Eles vão cuidar.
É como se fosse numa batalha. Vou cuidar de quem está do meu lado. Porque ele é importante para mim durante a partida, durante aquele jogo, durante a guerra. Aquela pessoa do meu lado é importante. Então eu luto unânime. Então quando eu participo, quando eu pertenço da família de Cristo, eu cuido de quem está do meu lado, porque nós estamos na mesma partida. Estamos no mesmo jogo. Estamos no mesmo rumo, no mesmo caminho. Então se ele cai, eu ajudo, eu levanto. Vamos juntos. Se ele está devagar porque está ferido, peso na idade, vamos mais devagar junto. Porque o importante é todo mundo chegar junto, lá na linha de chegada. Isso é sentimento de pertença. Isso é o sentimento de saber que estamos todos juntos. Ainda que temos idades diferentes, temos cores diferentes, temos formações diferentes. Isso coube muito bem na igreja de Filipos, pois era uma igreja eclética, uma igreja misturada, uma igreja de diversidade. E isso precisa caber em nós hoje. E é isso que faz a vida ficar bela. É saber que quando eu estou com dores, eu estou mal, eu não estou legal, alguém vai ligar para mim. Por isso eu quero desafiar, principalmente você da IBG. Guarda isso, escreve aí em algum lugar. Põe na porta da geladeira. Para você essa semana, sem falta, mandar uma mensagem, ou melhor, ligar para alguém. Porque já disseram que em terra de WhatsApp uma ligação vale ouro. Então ligar para alguém. Perguntar como é que você está. Saudade de você. Se você for um pouco mais audacioso aí, quem sabe até tomar um café junto. Essa semana eu tomei café com um colega. Gente, que gostoso. Poder rever a pessoa, sentar com a pessoa. Lógico, com todas as medidas de proteção que nos pedem, possíveis e impossíveis, mas a gente estava lá tomando um café juntos. Então, escreve aí, escreveu na porta da sua geladeira, num papelzinho, botou lá com aquele imã. Eu vou ligar para alguém essa semana. Porque, queridos, esse sentimento de pertença é muito bom. Isso traz vida e salva uma vida. O apóstolo Paulo nos ensina isso nessa noite. Ao falar de vida, e por isso ele tinha dúvida se não sabia se morria ou se vivia, ainda que a sentença não era ele que ia dar, era Roma. Nós sabemos que Roma bateu o martelo e matou, ele morreu como mártir, mas por ele, se ele fosse escolher, ele queria ficar mais tempo vivo, para estar com aqueles irmãos, porque ali ele tinha amigos, que oravam, que cuidavam dele. Ali ele tinha uma mudança total de transformação de vida, porque foi ali que ele viu Deus fazer um mover muito grande na vida de Lídia, na vida do carcereiro, na vida daquela jovem endemoniada. Provavelmente lembrava lá de Atos 9, não Atos 9, mas o momento da viagem para Damasco, quando o Senhor encontra com ele e muda a sua vida. E agora, ele tem um sentimento profundo de pertencer a algo, que é pertencer ao reino de Deus. Por isso eu convido você nessa noite a colocar a sua vida nas mãos de Jesus, se você ainda não fez, e ter uma experiência com Jesus, a realmente entregar o seu coração nas mãos dele, e saber, querido e querida, que você não está sozinho. Nós aqui também não estamos sozinhos. Nós podemos encontrar pessoas que vão caminhar conosco. Mude a perspectiva da sua vida, mude o seu jeito de ver a vida, pois tem muita coisa boa de Deus para você ainda. Eu quero orar com você e por você. Como eu disse, eu não sei se você que nos assiste, o que você está passando. Mas o melhor de tudo, não é que eu saiba, mas é que Deus sabe. E Ele quer mudar a sua vida. Ele quer que você tenha uma felicidade ainda para esse tempo. Ele deseja que você tenha o melhor dessa vida. Por isso entregue o teu coração nas mãos dele. Vamos orar. Ó Deus, é tão bom falar de vida, é tão bom viver,
tão bom desfrutar das bênçãos que o Senhor tem para as nossas vidas. Ainda que algumas vezes essa vida nos apresenta alguns sabores amargos, mas há também os sabores doces da vida. Que o Senhor nos ensine a conviver com esse sabor agridoce e saber do teu cuidado sobre as nossas vidas. Ó Pai, que os nossos amigos sejam a maior influência para a nossa vida, que se preocupem, que orem, que busquem, que liguem, que procurem saber se estamos ou não bem, e nós também fazemos o mesmo, porque infelizmente, Senhor, nós temos a tendência de criticarmos as pessoas quando não entram em contato conosco, quando nós estamos mal. Mas quando nós estávamos bem, nós também não fazíamos isso. Nós não ligávamos para ninguém, nós não mandávamos uma mensagem, não batíamos na porta para saber se estava bem. Mas quando vem sobre nós, aí a gente entende como é ruim passar por isso. Por isso, Pai, tome principalmente agora a IBG, que não espere viver os dias sombrios para poder ter o contato com o outro, mas que nesse momento, Deus, já tome uma decisão de ligar para 1 ou 2 nessa semana e ali bater, Senhor, um bom papo, rever conversas e abençoar uma vida. Pai, obrigado por esse culto hoje. Abençoe as nossas vidas durante essa semana. E que possamos, Senhor, a cada minuto mudar a perspectiva da nossa vida, principalmente buscando mais a Tua presença. É assim que eu oro e peço em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Deus abençoe a sua vida, querido, querida. Tenha uma ótima semana. Domingo que vem